Boa noite, a paz do Senhor Jesus, irmão, irmã, você que tem ouvido esse áudio, que Deus vai abençoar muito a nossa noite, que o seu dia tenha sido abençoado. Não sei o que é que você tem passado, o que é que você tem sentido, mas saiba que o Senhor, o nosso Deus, Ele tem cuidado de tudo. Às vezes a gente pensa até que Ele não está escutando, que Ele não está nos ouvindo, que Ele não está fazendo nada, mas é no momento que Ele se cala que Ele mais trabalha na nossa vida. Amém? Então, que a gente venha desenvolver cada vez mais essa habilidade ou essa maturidade de ouvir a voz do Senhor no silêncio. Amém? E dando continuidade à nossa leitura, hoje é Romanos, eu li pela manhã, estou fazendo o áudio agora, né? Devido ao trabalho, mas eu vou tentar acordar mais cedo, fazer mais cedo esses áudios, e também porque eu estou fazendo devocional com outra pessoa. E aí a gente fica conversando e aí vai passando tempo, né? Mas me dei essa liberdade de fazer o áudio agora à noite. Então, Romanos capítulo 15 diz assim: Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos concede o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso, eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: Alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda, louvai ao Senhor, vós todos os gentios e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: Haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos enche de todo o gozo e paz do vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo o conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto, que o ventilador, isto de novo à memória, por causa da graça que me for otorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilíricos tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Essa parte eu achei muito interessante, porque quando a gente começa a ler a Bíblia, principalmente as cartas de Paulo, a gente vê que a Igreja do Senhor hoje tem feito muitas coisas que não é da vontade do Senhor.
Uma delas, né, a gente vê aqui que ele diz que se esforçava em pregar o evangelho, mas não onde Cristo já foi anunciado, né? Mas nos lugares em que as pessoas ainda não tinham conhecimento sobre Jesus. E hoje em dia, né, as pessoas têm perdido muito tempo em tentar, né, em debates, provar quem é que tá certo e quem é que não tá. Tipo assim, para tentar converter o irmão que tá na outra igreja. Sendo que tem muitas pessoas, até mesmo não precisa ir muito longe não. Pessoas na nossa rua, no nosso bairro, que precisam ser evangelizadas, que precisam ser discipuladas e que a igreja não se atenta para isso. Muitas igrejas nem investem muito em discipulado, em evangelismo. Né? Tem gente que acha que evangelismo é só dizer uma palavra ali naquele dia, né, do dia do evangelismo, e não é. Né? É preciso aquela pessoa ser acompanhada. E para que isso aconteça, precisamos também ter preparação espiritual e emocional também. Uma vez, uma mulher pediu para mim, ela e a filha dela, né? Para me ensinar um pouco sobre a Bíblia. Eu peguei e fui. E o Espírito Santo do Senhor me tocou para me jejuar durante 7 dias. Só que eu pensei assim, não, eu acho que isso aí é só ideia da minha cabeça. No jejuar 7 dias, não. Aí quando chegou no dia, que era um dia de sábado, aí eu só jejuei naquele dia, né? E aí fui lá, expliquei algumas coisas para ela sobre a Bíblia, a menina dela também tava. Quando eu cheguei em casa depois do estudo, eu fui tomar banho, porque logo em seguida ia ter o culto, né? E eu senti no banheiro, tipo umas setas nas minhas costas, tipo assim, flechas. Mas não eram. Eu sentia como se. A sensação era que tinha algumas flechas, algumas coisas lançando flechas nas minhas costas. E aí, desde esse dia, eu caí assim numa depressão muito grande, numa ansiedade muito grande. E Deus estava, né, querendo me preparar espiritualmente para levar esse estudo para essa mulher. E eu não acatei, não pensei que era só na minha cabeça, mas pensei aí, né? Sempre quando o Senhor tocar nosso coração para orar, para jejuar, né, a gente deveria fazer, né? Porque a carne é que não quer. O Espírito Santo sempre vai querer buscar o Senhor, se consagrar. Esses dias também, é, amanheci de manhã e aí me deu uma vontade de jejuar, né? Tinha acontecido uma coisa comigo e com meu noivo que eu tinha ficado muito triste, né? Coisas, né, de casal, né? De vez em quando a gente fala algumas coisas, mas graças a Deus agora tá bem melhor. Tava uns dias, acho que era batalha espiritual, que a gente tava discutindo bastante. E aí eu orei ao Senhor nesse dia e me deu vontade de jejuar, né? Só que aí eu pensei, não, jejuar não, é comer. E aí eu falando com ele, depois disso, né, tomei meu banho, fui no banheiro, né, me deu vontade de jejuar. E aí eu deixei pra lá, né? E aí quando eu falei com ele, logo em seguida, né, aí ele disse que tava jejuando, né? Então o Espírito Santo Senhor queria que a gente jejuasse junto, né? Só que, né, a pessoa aqui parece que tem uma coisa. É porque às vezes, né, eu tenho que melhorar muito nessa parte. Às vezes se a gente não tiver muito conhecimento, experiência com o Senhor, realmente dá pra confundir, né? A voz do Senhor com a nossa voz. E é uma coisa que eu tenho que melhorar bastante, né? Uma vez eu lembro também que era um tempo que eu não me sentia bem, assim, eu me sentia culpado se eu faltasse um culto, né? Que não é pra ser assim também, né? E aí tava ficando tarde e eu atrasada. E aí pra mim, né, eu tava sentindo no meu coração de que eu tinha que ir pra igreja, que ia ter culto, e Deus ia falar uma coisa pra mim. Quando eu cheguei na metade do caminho, o irmão passou de bicicleta dizendo que a igreja não ia ter culto. Acho que é porque tava faltando energia, alguma coisa assim, né? Então não era de Deus, né? Era só minha vontade mesmo, minha alma, meu coração, né? Então,
A gente tem que buscar se aproximar mais do Senhor para a gente poder entender, né, quando é da vontade dele e quando não é. Então, né, fiquei falando e cheguei até aqui, mas eu tava falando sobre pregar para as outras pessoas, né? Evangelizar as outras pessoas, discipular. E naquele dia, ver essa seta. Por quê? Porque eu não me preparei espiritualmente. Não estava preparado espiritualmente para discipular aquela mulher. Tem pessoas que a gente não sabe como é que é a vida daquela pessoa, o que é que tem na casa daquela pessoa, o que é que a família fez com aquela pessoa. Tem pessoas que são consagradas ao inimigo, ou tem alguma amarração, alguma coisa, né? E aí a gente precisa estar muito preparado espiritualmente para evangelizar as pessoas, né? Tem pessoas que é muito carregado de energia negativa, de coisas ruins. Eu acredito que nesse caso aí, né, que aconteceu comigo foi isso. E o Senhor tocou no meu coração, né? E aí eu acabei me confundindo, não dando ouvidos, né? Achando que, enfim. Mas é muito importante nós como igreja, a gente focar nessas pessoas que não estão na igreja. As outras pessoas que estão em outras igrejas, a gente tem que orar para os líderes dessa igreja, discipular essas pessoas, para que essas pessoas, que se for a doutrina diferente, se for uma doutrina que não tem na Bíblia, né, a gente orar para que essas pessoas encontrem o caminho da verdade, né? Porque a própria palavra, ela já se justifica por si só, né? Ela já tem a verdade. Então, é só questão de se aprofundar mais na palavra do Senhor. E tem muitas igrejas, né, que focam muito em tentar tirar os irmãos da outra igreja, né, para ser assim. Então, continuando aqui, versículo 22. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitá-los. Mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitá-los, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque aprove a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós irei à Espanha, e bem sei que ao visitá-vos irei na plenitude da bênção de Cristo. Então, né, os irmãos de Macedônia e Acaia, eles coletaram uma oferta, né, para dedicar, para ajudar os pobres, né? E aí, eu acho isso aí muito, muito bom, né? E eu gostaria muito que o Senhor me abençoasse para me poder ajudar, né? Tem tanta gente aí que tem tanto dinheiro aí que burro não compra, né? Acho que o ditado é esse, né? Tipo esse pessoal que morreram nesse acidente, né, do Titanic, né? Não sei quantos milhões pagaram para poder apenas ver um resto de um navio, só porque é um navio que já tem um filme, tem toda a história, né? Vai pagar não sei quanto para fazer isso, né? Quantas pessoas não dá para ser alimentado, né? Uma viagem que foi feita dessa e acabar nem voltaram com vida, né? Uma viagem extremamente arriscada. Eles tinham consciência, acredito que eles sabiam, né? Que aquele veículo que eles foram, aquele submarino, ele estava em fase de teste ainda. Eles tinham que ir só até um tanto, né, de distância, e foram um tanto bem maior, né? Então acho que a lei estava, não sei, acho que já estavam querendo era que isso acontecesse, não entendo. Já ouvi até dizerem que eles forjaram a morte deles, não sei, mas tem gente que inventa muita coisa, né? Então aqui eles juntaram, né, coletaram um benefício para entregar aos pobres. Então havia esse sentimento mútuo de solidariedade. E isso tem que ter também nas igrejas de hoje, né? De ajudar os pobres. Não é só dar o dinheiro e o pastor colocar no bolso, né? Tem pastor que não trabalha,
e que vive integralmente só no ministério, né? Assim como também os missionários. Na minha igreja, eu não sei das outras igrejas, mas na minha igreja, os missionários que moram em outros países, eles não podem ter outro emprego, arrumar um emprego. Eles têm que se dedicar integralmente na palavra do Senhor. Eles precisam muito, dependem muito da igreja, né? Para fazer as suas coisas lá. E a gente precisa ter esse espírito de solidariedade, de ajudar. Ai, sono batendo. Aí, versículo 30. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitá-los pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recriar-me convosco. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Então, aqui é o penúltimo capítulo da Carta aos Romanos. Aí tem o capítulo 16. E a gente vê, né, Paulo falando muito a respeito dos gentios, dos judeus, de não querer ser melhor do que ninguém. E aqui a gente vê, né, que acho que foi no capítulo anterior, deixa eu dar uma olhada aqui, que ele falou sobre não ficar, pronto, foi capítulo anterior, no 14, né, sobre não ficar discutindo opiniões, essas coisas todas. E aqui ele fala, né, de não ficar anunciando ou evangelizando pessoas que já conhecem a Jesus, né, focar em pessoas que ainda não conhecem a Jesus e, como eu falei no meu próprio testemunho, se preparar espiritualmente, porque é uma batalha, né? Uma batalha espiritual. Toda vez que uma pessoa que não conhece a Jesus está prestes a conhecer a Jesus ou está querendo, né, seguir com Jesus, é uma batalha espiritual muito forte. O inimigo, ele não quer largar essa pessoa, então ele faz de tudo para essa pessoa não abandonar os velhos hábitos, né? Então a luta entre a carne e o espírito, né? E assim nós temos que buscar, né, servir ao Senhor, falar, pregar a palavra do Senhor, interceder e discipular essas pessoas. Discipular no sentido de ensinar essas pessoas o que é que tem na palavra. Amém? Então essa foi a leitura de hoje. Para caso tenha algum comentário, alguma dúvida, alguma sugestão, fique à vontade. Hoje é sexta-feira, então bom final de semana a todos e voltamos em nome de Jesus na segunda-feira. Amém? Então, abraços, beijos e até a próxima.